Bom, como vocês gostaram deste tipo de vídeos, eu conversando com a minha amiga Renata, então hoje nós vamos fazer mais um encontro desses e que vamos falar hoje sobre consciência e autoconhecimento. Ok? Então, seja bem-vinda, Renatinha, estamos nós aqui! De novo aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma delícia, né? Esses aqui são os papos que a gente vai tendo, né? Nos finais de dia, de domingo, de sábado, qualquer hora. Em algum lugar. Ai. Então, né, Renata? A gente fala tanto de consciência, que raios é isso? Onde ela mora? Na cabeça? Na cabeça, no coração, no pé? Será que tem algum lugar estático para ela? Como ela se manifesta? O que é consciência? Só se, eu sei o que eu sei, o que eu faço de errado. Isso é consciência? Se a gente for falar da consciência, mais é tomar uma ciência de algo, né? Eu estou ciente de alguma coisa, é um saber. Quando eu falo a palavra consciência, eu tenho consciência disso, eu sei disso. Então eu sei de uma coisa ou outra, mas isso é o primeiro passo para qualquer outra coisa que se queira fazer na vida. Porque sem a consciência, sem você saber de algo, você não faz nada, né? Essa seria talvez a função da consciência. Te trazer uma... Não sei se a consciência tem uma função, simplesmente ou você sabe ou não sabe de alguma coisa. Né? Então eu sei onde eu moro, eu tenho consciência de onde eu moro, então eu sei o caminho que eu posso fazer para chegar até lá. Eu sei onde você mora, então eu sei como ir até você. Então essa é uma ciência que a gente tem. Mas quando a gente fala de uma consciência do ser humano, a gente está dizendo assim o quê? Quanto que eu tenho consciência de mim mesmo? O quanto que eu sei de mim? O quanto eu sou ciente de quem eu sou, do que gosto, do que não gosto, do meu aspecto luz, do meu aspecto sombra. Acho que é essa consciência que a gente fala da pessoa, né? Tenha consciência, amplie a sua consciência. Também é um aspecto luz, um aspecto sombra, daquilo que eu sinto, daquilo que eu provoco. Sim. Exato, consciência do que eu faço e que repercute no outro. Nossa, eu não tinha consciência. Ai, eu fiz isso. Ai, me desculpa, eu não sabia, né? A gente fala isso, não sabia que isso ia te ofender, não sabia que você não ia gostar. Quer dizer, como assim não sabia, né? E daí o engraçado é que, às vezes, o que deixa as pessoas mais bravas, né? É que você não sabia que isso me machucava? Não, não sabia. Pois é, então falar desse jeito me machuca, me ofende. Então tá, agora eu já sei. Isso não é garantia que a pessoa não vai mais fazer. De forma nenhuma. Isso é que deixa as pessoas com mais bronca. Mas eu não te falei! Já te falei que eu não quero, eu não gosto disso. E a pessoa continua fazendo. Né? Então daí é que a gente fala então, assim... a consciência não adianta pra nada quase, se você não fizer o uso adequado dela. Só a consciência leva você pro inferno igual. Você só vai mais consciente. Vou indo para o inferno consciente. É bem aquela frase, né? Consciência que não te leva a uma mudança de comportamento não serve para nada. Pra nada. Seria melhor ser ignorante, talvez, né? É. Daí entra também o valor da ignorância, né? Sim. Que tem lá aquele texto de Jesus, Sim. que fala, né? Bem-aventurados os ignorantes, né? Tem essa bem-aventurança. Essa né? bem-aventurança, é. Mas também, agora que você fala, né, de consciência, até não resolve muita coisa, que a gente olhar hoje, as pessoas hoje estão com muito mais consciência do que os nossos tataravós, de muitas coisas. Então, Conhecimento ou consciência? Conhecimento, uma consciência, né? Tá. Tem um conhecimento, tem ciências das coisas que estão acontecendo no mundo, vários assuntos. Mesmo dentro da área da psicologia, que era às vezes restrito, né, a quem se formava em psicologia, hoje as pessoas falam como se fossem de domínio público, como se fossem todos os psicólogos também, usando as mesmas palavras, o mesmo jeito. Então eles têm ciência, um conhecimento, mas não fazem absolutamente nada com isso. Não há uma transformação. E aí essa consciência só gera um peso. Um vazio. Né? Um vazio. Quando a gente fala de consciência e autoconhecimento, né, o autoconhecimento é aquilo que eu conheço, né, tenho ciência de algo e o que eu faço com isso que eu conheço. Né? Eu faço uma mudança dentro de mim. Quer dizer que qualquer um de nós pode ter consciência de, né? As pessoas vão em processos terapêuticos uma vida inteira, falam, né? E não apresentam nenhuma mudança substancial que impacte no meio em que vivem. Então, quer dizer, não criaram essa, né? Que da hora
quando a gente fala dos protocolos que nós criamos, né? Uhum. Dentro de um processo terapêutico, que eles são mais diretivos, mais incisivos, então a gente traz a consciência para a pessoa, tá, então em cima dessa consciência, que ação que você vai tomar, quantos dias você vai fazer para tomar essa ação, e aqui, parará, as pessoas meio que se chocam, nossa, que processo terapêutico agressivo, porque elas querem só ficar falando, se condoendo, ai, agora eu tenho consciência, o quanto que eu sou egóica, o quanto com isso, o quanto aquilo, e aí, né? Você vai fazer com essa consciência toda? Eu não vou pactuar com você nisso daqui, e se manter do mesmo jeito, né? Então, quando a gente fala de um autoconhecimento, é na hora que eu me conheço, eu vou ter uma responsabilidade para realizar uma transformação. Senão também o autoconhecimento só serve pra gente, me conheço, sei que sou assim e pronto, né? Sim, Nasci torto, todo... morre torto, legal. Né? Ou então aquela história, não, a pessoa é assim mesmo, deixa, não tem mais jeito. Ou então eu sou assim, acabou-se. Né? Tenho ciência que eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa irada e sou assim mesmo. Vira até um poder, né? Eu já tenho essa consciência. Sim. E tem pessoa até que fala assim, nossa, uma pessoa sabe tanto de si, né? Tão alto, né? Uma autociência de si, e parece então que isso traz um poder, ou um autodomínio, ou então uma força, né? Pra quê? Só pra eu bater os tamanhos e falar assim, é assim mesmo que eu sou, né? Uhum. Agora, como é que a gente sabe alguém com consciência, né? Existe um momento onde a consciência começa a se manifestar, que é quando a sua vida começa a mudar porque você compreendeu o que você fazia. Eu acho que esse mágico, momento, né? Esse momento de consciência é quando sai do âmbito racional de um conhecimento e entra num sentir. É quando a consciência bate o coração. Quando você fala assim, onde é que está a minha consciência? A consciência, ela não está só na razão. Porque as pessoas buscam consciência só no racional, no lógico. É quando essa logicidade ecoa no teu coração e que faz aquele, que ele é. É aqui que começa a transformação. Enquanto a consciência está só no conhecimento racional, nessa ciência racional, mas não tocou, ela não muda. E se não muda, ela vai querer mais conhecimento até para poder justificar a sua não mudança. Daí vira uma enciclopédia. Né? Tem pessoas que a gente sente que são enciclopédias, né? Como um pequeno esse faz a pessoa virar uma outra coisa, né? Não só em relação aos outros, em relação a ela mesma. Sim. A vida dela começa a andar bem. Sim. É quando esse bate no coração e ela muda, mas as atitudes começam a ser espontâneas. Onde ela não precisa se esforçar para fazer nada. Ela simplesmente não consegue mais fazer do outro jeito, porque aquilo não condiz mais. É como se aquela outra pessoa fosse ficando distante, que você já não tem mais nem lembrança daquele jeito que você já foi. Né? Que você já se apoderou, já incorporou, já se tornou. Né? Não cabe mais agir de determinadas maneiras, né? Fica assim incabível. E daí, neste momento, é que eu digo que não vem remorso. Sabe assim, porque quando a pessoa está acumulando conhecimento, mas não tem a transformação, ela está na culpa e no remorso, se remoendo por eu sabia e não fiz, eu sei e não faço. Porque ainda está brigando com o próprio ego para poder dar licença para essa essência. Quando ela realmente faz essa mudança genuína, ela não tem mais essa briga. E ela não tem mais o remorso pelas coisas erradas que fez. Porque era o grau de consciência que eu tinha. Lá. Né? Então eu posso pegar, a gente vê no nosso passado, você fala, nossa, eu fiz umas coisas, mas não vem com remorso, vem com uma alta admiração pelo seu processo de expansão de consciência, que hoje você é incapaz de fazer o que você fazia. Quando a gente ainda sente dor pelo que fizemos de errado, é porque a gente ainda é capaz de fazer o errado. Mesmo sabendo. Isso dá um frio na barriga. Né? Porque a gente não vai poder mais nem se justificar para se eu não sabia. Né? Porque você entrou num outro processo. Né?
Então, esses processos são muito cuidadosos, né? Porque a pessoa fala, não, eu tenho consciência, eu tenho autoconhecimento, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas este momento de é um momento tão silencioso, é um momento tão seu. Sim. E tão... a gente não consegue passar para outra pessoa. Não. Né? É intransferível, é seu. O autoconhecimento é solitário. É isso que você está dizendo, é seu. Essas percepções, e se você vai compartilhar com alguém alguns desse tipo de insight, parece uma idiotice. Falar assim, nossa, que boba, só isso, da onde ela está fundamentada, isso daqui não tem colorido, que fundamentação isso, teórica, né? É mesmo que você contar um sonho para alguém e que para você naquela hora que você estava sonhando tinha tanto sentido. Até a hora que você vai falar, parece que o sonho parece idiota, mas na hora que você está sonhando, está cheio de emoções, de coisas. Então os insights que a gente tem sobre nós, da nossa mudança, é solitário. E o mais interessante, uma mudança pequena num aspecto teu é uma mudança gigantesca na sua vida, nas suas relações afetivas, nas suas relações familiares, nas suas relações sociais, nas relações com o trabalho. Sim. Né? Ele traz uma repercussão muito grande em todas as áreas, até na saúde. Né? Sim. Quer dizer, a gente fala, vou ter que mudar a minha vida inteira, né? Não, passa um pedacinho, né? Um ponto que daí ele se espalha, né? Porque nós somos um todo integrado, né? A mesma coisa quando você fala assim, já estou com uma doença no meu corpo, uma visão homeopática, né? Então vamos olhar esse corpo no todo, né? E não simplesmente no órgão afetado. Então é aquela, né, aquela noção e aquela ideia de totalidade nossa. Então, por mais que a sua vida esteja, né, de ponta cabeça, você fala, por onde eu começo? Vou começar por isso daqui. E vou focar nisso aqui, né, num ponto. É interessante, outro dia eu estava vendo uma pessoa, nós estávamos discutindo um caso lá num grupo, e que a pessoa tinha psoríase. Agora me deu vontade de falar também de doença, né? Que você fala muito, né, no teu trabalho, né? Que a doença é a consciência no lugar errado. Sim. Né? E daí ela fez uma série de trabalhos, a psoríase desapareceu. Mas apareceu o problema no tendão. No tendão? Olha só que interessante. Né? Sabe? Né? Aquele... Sim, o tendão de Aquiles, aquilo. Que vai até... Então, veja bem, às vezes a doença, ela está manifesta num lugar... Mas a origem dela está, provavelmente, essa pessoa, no aterramento dela na vida. Como ela não conseguiu se aterrar na vida, ela, nas relações, ela tem uma psoríase, né? Que a psoríase é aquela série de alergias, de coceiras, né? Na pele, que afasta o outro, né? Mas que, se a gente vai tratando também as nossas doenças, né? As nossas consciências, a gente pode ir desenvolvendo, cada vez vai ficando mais perto da origem daquilo que... Porque você vê, né, a psoríase é aquela coisa, eu coloco, né, as feridas no meu corpo, onde eu afasto o outro, porque eu não sei o que fazer. Então, vou empurrando. Né? Na hora que ela não tinha mais esse escudozinho, ela teve que ter o problema. Não, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual é a atuação no mundo? O que você vai realmente agora fazer? Que é aí que está a origem da psoríase dela. A falta de força de ação, de olhar assim, o que eu quero. E daí acaba colocando a justificativa são os outros que não me deixam fazer o que eu quero. Quando na realidade não, isso é uma desculpa que a gente se dá. Né? Então a doença ela está sempre, né, alertando uma consciência maior que a gente já tem condições de assimilar. Nenhuma doença vem sem que a pessoa não tenha condições de assimilar. Né? Então, trabalhar também com as doenças e ir, né, adentrando, aprofundando na origem, né, é muito interessante com a questão da consciência. Sim. Tinha uma pessoa que ela estava sempre cheia de furúnculos, né? Acho que tinha aquelas erupções na pele, aquela coisa, e tomava, fazia um monte de remédio também e nada de passar. Daí, deram lá um antibiótico. Daí com o antibiótico, aquele negócio, que maravilha, né? Sanou. Daí sanou aquilo, mas daí a pessoa começou a desenvolver outras coisas.
Daí veio febres altíssimas, deu eczema no ouvido, começou a dar outros processos infecciosos, ou seja, você quer estancar a força aqui, sendo que esses furúnculos era algo que a pessoa estava expelindo. Então, o que é que eu estou precisando expelir? Que é pura raiva, porque o furúnculo, eu estou botando minha raiva para fora. Feito um vulcão, né? Feito um vulcão. Tum, né? tum, tum. Daí eu aplaco esse vulcão vai estourar em algum outro lugar. Né? Mas a gente não tem aquele tempo mesmo de chegar e falar assim, o que é que eu estou explodindo? O que eu não estou aguentando mais? Por que eu preciso sanar com um sintoma que está me mostrando algumas áreas da minha vida em que eu não tenho que ir feito um vulcão, porque eu não estou vendo, né? Mas como é que eu posso usar essa energia de vulcão para transformar alguma coisa? E as pessoas têm muito receio, né? Falam, bom, aqui é as relações, né? Ela tinha coisa. A pessoa fica, mas eu não vou saber lidar com isso, né? É interessante que quando existe a consciência, Laura, e o que eu observo, né, a gente trabalha com pessoas e vê, quando eu realmente estou pela consciência, pela essência, pelo aquilo que é, eu posso dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, que o outro me escuta, né? E forma uma história na minha cabeça, acreditando que o outro não será capaz de me ouvir, mas o outro é capaz de me ouvir quando eu saio da história, eu vou ao evento. Sim, porque daí você não fica mais se justificando de nada, você simplesmente fala o que é. Até quando o que é, e diante da verdade do que é, ninguém contesta. A vida é simples, é isso. E as pessoas acatam a verdade. Com mais intensidade, mais naturalidade do que a gente possa imaginar. E aqui vai, né, um alerta aí para os mentirosos, né? Pare de mentir, comece a falar a verdade, que ela é muito mais clara e mais fácil nas relações. A mentira vai criando engodo, a mentira é tipo um antibiótico. Você tapa aqui, estoura lá, uma coisa pior, daí você tem que correr para pegar outra coisa lá, enquanto que encara que você está com um vulcão interno e que você precisa resolver. Então chega para você e fala assim, olha, não estou aguentando tal situação. Né? É mais fácil isso do que ficar colocando paninhos mentirosos para encobrir algo que está eclodindo. Interessante, né, que a gente começou a falar de consciência, já logo viemos para a doença, né? Porque está bem ligado, né? E aquela história, ó, a doença está sempre sendo um alerta para a nossa consciência. Então, quanto mais a gente nega a ciência de quem somos, o nosso autoconhecimento, é isso que nos adoece. O próprio corpo se encarrega de nos avisar. De avisar que você não tem jeito, mas você tem que saber exatamente quem você é, o que você está fazendo, o que está acontecendo com você. E depois que você sabe exatamente quem você é, o que está acontecendo com você, o que é que você vai fazer com esse abacaxi? Então, né? O corpo está a serviço da consciência. Então você toma consciência de algo, depois o que é que eu faço a partir desta minha consciência. Agora, se eu nego, eu não quero ter a consciência, você vai então ter uma doença, seja ela qual for. E essa doença nada mais é do que um aviso constante de que, olha, você precisa olhar para tal aspecto da sua alma. O nosso corpo, o nosso espírito habita esse nosso corpo. Quem adoece é o espírito, que por consequência adoece o corpo. Mas quem está doente primeiro é o espírito. É como se você pegasse um pote e colocasse alguma coisa estragada naquele pote, e daí esse pote vai também ficando estragadinho. Né? E daí a gente só percebe que está estragado o conteúdo do pote porque o pote ficou por fora estragado, meio, né, mofado. Eu falo, nossa, o que aconteceu com esse vidrinho? Não aconteceu nada com o vidrinho. Você pode até passar um paninho no vidrinho, mas se você não mudar o conteúdo que está dentro, ele vai continuar. Mofadinho. Mofadinho. Então, a doença é sempre isso. Tá indo para o corpo, mas algo que já estava na alma. Né? Então, tomar consciência do que está na nossa alma, que é esse autoconhecimento, ele é função primeira de quem se vive. E tem uma resistência das pessoas, né? Os antigos, eu me lembro de meu pai, né? Já teria mais de 100 anos, e ele nunca dizia onde estava doente, porque isso significaria uma fraqueza. Os antigos tinham isso, tinham vergonha de falar, né? Porque tinha uma sabedoria popular de que a doença estava te colocando a uma fraqueza do teu espírito. E a gente vê, assim, pessoas, né? Que ficam falando, ai, a minha doença, parará, né? E
fica se vangloriando, querendo atenção, né, de uma doença, né? Mas os antigos, eu me lembro muito do meu pai, ele nunca estava doente. E o que será que deu que hoje todo mundo gosta de falar das doenças? Eu tenho, eu também tenho, eu também tenho. É interessante, parece que vira um status, né? Mas agora eu fiquei me perguntando isso, né? Por que hoje as pessoas não têm vergonha de dizer das suas doenças? Não tem. Então, aquele receio de que era uma fraqueza do meu espírito, hoje eles não veem isso como uma fraqueza do espírito, então? Não, acho que não. Por que essa pergunta aqui? Né? Por que não, né? Eu falei, tudo bem, a gente não tem que ter vergonha da nossa fraqueza, nem de expor. Não. Mas a gente está começando a expor de uma forma, né, natural. E que bom que você não está lá escondendo de si, está aqui podendo expor e olhar. Então também é uma maneira, é um processo de evolução. Sabe? Porque a pessoa poder me mostrar quem eu sou. Poder me mostrar quem eu sou. Eu não fico mais escondendo dos outros, né? Eu continuo escondendo de mim. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com isso aqui, ó, né? E daí eu também tô, quer dizer, a gente está se juntando aqui, quer dizer, é um processo interessante, é uma forma... Pode ser uma coisa de evolução, né? Ela só não sabe ainda que ela está falando dela mesma, uma doença, né? Que está falando do espírito dela, da própria pessoa, porque daí também é aquela coisa, é a doença, não sou eu. Antigamente eles sabiam que a doença era eles. Aqui, não sei se é tanto processo de evolução, mas eles estão separando, né? É a doença, que não tem nada a ver comigo. Por isso eu posso falar da doença. Porque daí eu não falo de mim, eu estou falando aqui da minha úlcera, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Doutor, cuide isso daqui, ó. Arranja esse problema. Nem o teu refluxo. Você não é médico, não foi estudado para isso, então conserta isso aqui. Então também pode ser que tenha tido esse afastamento. Né? Então, olha só que, por mais que a gente fala, a gente está indo, está evoluindo, então não sei o que lá, mas o homem foge de si mesmo o tempo inteiro. O maior medo do ser humano é de se olhar no espelho e se ver. Eu acho que se a gente conseguisse se ver tal qual somos, a gente tinha um infarto e morria na hora. Ai, cruz credo, eu sou isso, cruz credo, eu falei aquilo. Acho que é melhor a gente ir se dando uns rolezinhos para aqui e para lá para poder disfarçar essa pessoa ainda imperfeita que somos. Então, a consciência, ela parece que ainda está delegada, né? Num mundo tão evoluído, né? Numa outra coisa. Porque tomar ciência exatamente de quem somos é muito doído. E exige uma responsabilidade de mudança. E quem é o ser humano que quer mudar? Mudar parece que gera esforço. Parece isso? Parece. Então é preferível eu errar e me esforçar errando e tendo todos os BOs do erro conhecido, do que eu partir para uma mudança que seria leve e suave. Né? Só que, como a pessoa está acostumada a tantas coisas difíceis, ela nem imagina que a vida pode ser mais leve. Mais fácil. Mais fácil. É o tal de se acostumar com a dor, porque já nem sei mais o que é não tê-la. Me acostumo com o ruim, porque nem acredito no bom. Então é o fim da fé do bom. Muito ruim. Bom, mas estamos aqui finalizando este nosso papo entre consciência e autoconhecimento. Espero que você tenha aproveitado de todos esses nossos devaneios. Tudo isso muito gostoso de estar aqui conversando com a minha amiga Renata, que ela é muito mais do que uma amiga. Um dia desse eu trago o currículo dela para vocês aqui. Mas enquanto isso, vocês vão saboreando a sabedoria dela também. Bom, e lembre-se de curtir essa página, esse vídeo, dar um like aí no vídeo, clica o sininho, faz tudo que você tem direito e diz aqui o que é que você achou desse nosso bate-papo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau, até mais.